Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões dos padres da Igreja, da Patrística, sobre um trecho aqui do Evangelho segundo São João, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 19, versículos de 19 a 22, sobre aquela inscrição que Pilatos mandou colocar sobre a cruz de Cristo. Diz assim o texto do Evangelho. Pilatos redigiu um título e mandou colocar sobre a cruz. Estava escrito nele: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque se achava perto da cidade, o lugar onde foi crucificado. Estava redigido em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus diziam, porém, a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas este homem disse: Eu sou Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. São João Crisóstomo, que viveu ali entre o século quarto e quinto, disse o seguinte: Tal como no troféu se inscrevem letras que ostentam a vitória, assim Pilatos inscreveu um título na cruz de Cristo. Pilatos redigiu um título e mandou colocar sobre a cruz, ao mesmo tempo em defesa de Cristo, distinguindo dos ladrões e em vingança sobre os judeus, manifestando a malícia deles, já que insurgiram contra o próprio rei. Daí, é, observamos nas Escrituras Jesus Nazareno, rei dos judeus. São Beda, ali do século sétimo e oito, entre o século sétimo e oitavo, ele disse: com esse título, já então o reino de Cristo mostrava-se não destruído, como pensavam os judeus, mas antes engrandecido. Santo Agostinho também traz uma informação bem interessante quando ele diz que entre todas as outras línguas, essas três se destacavam naquela região. O hebraico dos judeus, cuja glória estava na lei de Deus, o grego dos possuidores da sabedoria, entre os gentios, e o latim dos romanos, que detinham o domínio sobre muitos povos e quase todos daquela época. Teofilacto, ali da Idade Média, dizia o seguinte: essa inscrição registrada em três línguas significava que o Senhor é o rei da ciência prática, da ciência física e também da teologia. Nas línguas latinas está figurada a prática, já que os romanos, detentores do mais poderoso império, ocupavam-se em muitas campanhas. Nas letras gregas está figurada a física, pois os gregos muito suaram para a compreensão das coisas da natureza. Porém, por fim, nas letras hebraicas está expressa a teologia, uma vez que aos judeus foi confiado o conhecimento das coisas divinas. Que interpretação interessante. E para encerrar, trago também uma outra citação de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele era conhecido como boca de ouro, essa palavra Crisóstomo, justamente pela eloquência de suas pregações. Ele dizia o seguinte: os judeus invejavam Cristo, mesmo crucificado. Por isso, se segue. Os pontífices dos judeus, ou seja, os sumos sacerdotes dos judeus, diziam, porém, a Pilatos: Não escrevas rei dos judeus, mas este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. Aí comenta São João Crisóstomo: Do jeito que estava, era apenas a declaração da realeza de Cristo. Acrescida, porém, de este homem disse, pareceria uma acusação de atrevimento e altivez. Mas Pilatos não volta atrás. Por isso, segue. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Há inefável poder da operação divina, até mesmo sobre os corações dos ignorantes. Mas que dizeis, loucos pontífices?
Deixará de ser verdade essa inscrição apenas porque Jesus diz: Sou o rei dos judeus? Se não pode ser destruído o que escreveu Pilatos, poderá ser destruído o que disse a verdade? Por isso é que Pilatos escreveu o que escreveu, porque o Senhor disse o que disse. Então, assim a gente termina essa reflexão, trazendo o que esses padres da igreja refletiram sobre esse trecho do Evangelho, né? É uma riqueza muito grande de pequeno detalhe que foi essa inscrição ali na cruz, nessas três letras. Eles conseguiram tirar tanta beleza, tanto sentido, né? Essa última citação aqui de São João Crisóstomo mesmo, ele traz essa referência de que se Pilatos tivesse mudado para como os judeus queriam que ele escrevesse, eu disse, sou o rei dos judeus, deixaria de ser verdade o que Jesus disse? Ora, se aquilo que Pilatos, que era um homem e não era Deus, não pôde ser mudado pelo poder que ele tinha, quanto mais a própria verdade encarnada que foi e que é Jesus Cristo, é, expressaria aquilo que ele realmente é ao dizer: sou o rei dos judeus. Então, que nós possamos ter em mente essa verdade de que Jesus é o rei, não só dos judeus, mas de todo o universo, de todos os seres criados, e que ele se igualou a nós, exceto no pecado, para assumir a nossa natureza e redimir com a sua morte redentora. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.